Hoje nós estamos com a Lana e a nossa irmã Lana. A Lana chega aqui perto. Muitos de vocês já conhecem a Lana, né? Ela é bem conhecida da igreja. Ela, em nome da igreja, eu agradeço a sua visita aí, que Deus use a senhora, tá bom? O Enzo vai dar a tua vida para a senhora em nome da sala, tá bom? Como nós já sabemos, a irmã Lana, muito simpática. Quando ela veio, entrou aqui um enorme sorriso, mas que já nos conhecemos há anos, mas isso é muito bom. A irmã Lana, ela frequenta a igreja Tremembé Colégio.
participa ativamente de lá, também é anciã. E hoje, como é o dia assim, da saúde, em algumas igrejas, todo o Brasil está sendo feito, em todas as igrejas, essa pregação sobre saúde. E ela trouxe para nós um grande tema sobre saúde. Irmã, agora é todo seu, os minutos que se seguem. Obrigada, Mestre, obrigada, Enzo, Deus os abençoe, continue a ser com vocês. Se vocês quiserem, pode sair até por aqui mesmo, não tem problema nenhum, tá bom? Queridos, bom dia. Realmente a gente já nos conhecemos, pelo menos a maioria, né? Nós, pelo menos 20 anos atrás, a gente já fazia pequeno grupo aqui na casa da Terezinha, já visitamos a casa da irmã, ela ficava com a gente lá no ciclo discipulado, né? Martim está aqui, não vou citar o nome de todo mundo, né? Quem sabe eu esqueço algum. O Márcio, isso querido, vieram importado lá da nossa igreja hoje, só hoje? Vocês estão aqui agora, que bom, isso aí. Mas que surpresa ver minha querida Maria Amélia aqui, viu? Que bênção, estou muito feliz de te ver assim, em pé, andando. Gente, como Deus é bom, não é? E é claro que posso deixar de citar meus filhos na fé aqui também, né? Pedro e Cleusa, que carinho que eu tenho por vocês. Nossas orações continuam sendo, tendo o nome de vocês, viu? Para que vocês continuem firmes até o fim, né? E é claro que a gente conhece outras irmãs e irmãos aqui queridos. Todos nós hoje somos cristãos, né? Quase todos, né? Não só pela idade, mas também pelas funções. Um prazer estar aqui com vocês. Na verdade, acho que vocês já sabem, quem deveria estar aqui hoje seria o Alexandre, né? Médico, casado com a Alessandra, também médica. Infelizmente, sábado passado ele iria também pregar em nossa igreja. Nossa igreja, estamos explicando para o Enzo, né? Que nós tivemos o sábado da saúde na semana passada, porque a nossa agenda lá é meio complicadinha, sabe? Então a gente tem que encaixar as coisas. Infelizmente os pais sofreram um acidente vindo da igreja para ver o filho pregar, não é? Eles estão bem, estão sendo cuidados aqui na casa do filho, né, e da nora, e acreditamos que em breve eles estarão restabelecidos. E eu tive que pregar em lugar dele, né? Trazer a mensagem. Como sou anciã de 2 departamentos, um deles é a saúde, outro Ministério da Mulher. Então, a nossa igreja é assim, Alessio, o ancião responsável prega, ou da semana, né? Mas, queridos, eu vou repetir aqui o que eu falei lá na semana passada. A mensagem não é minha, tá? A mensagem é de Deus. Deus já sabia todas as coisas que iam acontecer e Ele converte maldições em bênçãos, não é? Então, eu gostaria de orar mais uma vez com você, porque sabendo que a mensagem não é minha, o Espírito Santo precisa permanecer entre nós, não é? Querido Deus e Pai, nós te louvamos mais uma vez pelo privilégio que temos de abrir a Tua Palavra e saber que a mensagem é do Senhor para cada um de nós. Que o Teu Espírito que habita aqui já nas primeiras horas desse sábado, que Ele venha agora limpar a nossa mente, nos desconectar das coisas deste mundo, das preocupações, das coisas que não conseguimos fazer nesta semana que passou, para estarmos ligados ao Senhor. Que cada palavra, Senhor, faça sentido na nossa vida. Que o Senhor venha com o Teu poder responder àqueles que estão questionando alguma coisa, ou quem sabe, Senhor, confortar, dar força, vigor para todos nós, que tenhamos saúde, e a Tua palavra com certeza nos revigora, nos dá saúde. Em nome de Jesus, Senhor, pedimos agradecidos. Amém. Sei também que vocês estão transmitindo, né, para aquela câmera ali, aos nossos amigos, sejam bem-vindos. Um bom sábado para vocês. Pegue a sua Bíblia, porque nós vamos usá-la nesta manhã. E enquanto vocês estão pegando as suas Bíblias aí, quem sabe, né? Eu queria fazer uma pergunta para você. Você é ansioso? Alguém aqui nessa igreja é triste? Alguém sofre de ansiedade?
Pois é, Deus, em sua palavra, Ele nos dá conselhos para que não soframos de ansiedade exagerada, uma ansiedade que nos traz doenças. Deus nos ama tanto que Ele quer que nós tenhamos saúde e saúde plena, não é? E nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Quando eu perguntei em um dos nossos pequenos grupos, né, o que fazia as pessoas ficarem ansiosas, desde os mais velhos aos mais novos, a resposta quase foi unânime, né? Trabalho. Meu trabalho, muitas vezes, eu fico ansioso, não é? E eu estou falando aqui de uma ansiedade que faz a gente sofrer, entende? Porque a ansiedade é bom, né? Tem um sentido, um lado bom. Quando a gente vai passear nas férias é bom, né, amor? Eu quase não durmo. Ai, amanhã nós vamos sair, que delícia. Ai, você vai esquecer nada e tal? Isso é bom, né? Mas tem aquela ansiedade que traz doença, que traz sofrimento, não é? Geralmente a gente se sente impotente diante das coisas que nós temos que realizar. E Deus está aqui hoje para dizer para você, filho, não sofra, porque sou eu quem faço, não é? Não fui eu que te mandei, foi o que o verso que o Elas falou, né? É Deus quem nos envia, é Deus quem nos manda, e é Ele quem faz a obra. Nós somos apenas instrumentos. Por isso que a honra e a glória devem ser dadas somente a Ele, não é? Se a Lana aparecer, alguma coisa está errada, não é? Mas nós muitas vezes ficamos ansiosos também com a família, problemas, escolhas que os nossos filhos, as nossas filhas fazem e que nos deixam preocupados, não é? Porque nós queremos ver todos no céu. E as crianças também sofrem muitas vezes com as provas que tem que fazer na escola, não é? E ficam ansiosos. Alguns até não dormem, né? E nós, como adultos, devemos exemplificar com a nossa vida a forma que nós devemos encarar os problemas, confiantes em Deus. Opa, cuidado, irmão. Queridos, nós vamos analisar nesta manhã 3 momentos em que o povo de Deus vive mudanças, porque normalmente são as mudanças que nos trazem instabilidade, insegurança, medo, não é? Ansiedade. E não é por acaso que nós vivemos também um momento político, econômico, social, instável. Só que como adventistas do 7º dia, como estudantes da palavra de Deus, em especial da profecia, nós não precisamos ficar assim, porque nós já sabemos como vai terminar. Não é? Aliás, nós já sabemos como tudo está sendo conduzido. Tudo acontece pela vontade do Senhor. Ele está no comando. Nossa, mas o partido A, o partido B não importa. A vontade de Deus é soberana. E é por isso que Ele fala, não ande ansioso por coisa alguma. Entende? Bom, nós vamos analisar esses momentos que o povo de Deus viveu, tá? E vamos ver se somos diferentes. Se somos iguais, precisamos pedir a misericórdia de Deus. E se somos diferentes, se já estamos diferentes desse povo aqui que Deus nos deu como exemplo, amém? Por isso, continuemos. Nós vamos analisar na Bíblia 3 períodos, mais ou menos 1500 antes de Cristo, no tempo de Moisés. Depois, mais ou menos no ano 900, também antes de Cristo, antes do povo de Deus ser cativo em Babilônia, apesar que alguns já deviam estar cativos, né? Na época de Nabucodonosor, lá pelo ano 900, e depois, mais ou menos no período em que Paulo viveu, na nossa era, anos 60, 61, já, né? Pós nascimento e ascensão do nosso Salvador, ok? Então eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia em Êxodo, capítulo 14. Êxodo, capítulo 14. O irmão Alessio me perguntou se eu já tinha brigado aqui nessa igreja. Eu falei muitas vezes, né? Só que não nessa igreja, nesse espaço aqui que agora está muito bonito, muito aconchegante. Mas eu já tinha vindo aqui quando
vocês se tornaram um distrito, né? E agora, crescer, né, queridos? Crescer para a honra e glória do Senhor. Amém. Êxodo capítulo 14. Aqui o contexto, nós vamos ler apenas a partir do verso 10, depois você pode ler em casa o capítulo inteiro, vai ser muito bom. Deus vai falar com você, com certeza. Mas aqui o povo já havia sido liberto por Deus, não é? Do Egito, porém ainda estavam bem próximos, né? Tanto que Faraó e seu exército estavam no encalço de Israel. Eles estavam livres, mas ainda se sentiam presos. Queridos, muitas vezes nós somos assim também, né? A Bíblia diz: liberdade há onde o Espírito de Deus está. Será que o Espírito de Deus está habitando no meu coração e no seu? Se estiver, nós poderíamos até estar encarcerados por causa da palavra, mas seremos livres, não é? Então esse povo aqui não se sentia ainda livre. Eles ainda, qualquer probleminha, qualquer coisa, eles pensavam em retornar. Só arrumar aqui. Pronto. E no verso 10 diz assim: aproximando-se Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos e viram os egípcios que vinham atrás deles. Temeram muito e clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: foi por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá para que morramos neste deserto? Por que nos fizeste isto, tirando-nos do Egito? Muitas vezes eu e você temos a mesma atitude, né? Nós achamos que quando nos tornamos cristãos, a vida vai ser plena de alegrias e felicidades. Mar de rosas. Não, queridos, por enquanto é mar de fel ainda. Não é? Por quê? Porque nós estamos no grande conflito. Nós somos o palco do grande conflito. Então nós não podemos esperar que a nossa vida aqui seja plena de alegria, porque senão tem alguma coisa errada. Não é essa cidade que Deus fundou. Nós esperamos outra. Então, quando acontecem coisas na nossa vida, queridos, nós não precisamos temer. Nós temos um Deus e a solução está nas mãos dele. Nós não precisamos temer e nem regredir. Eu vou deixar porque ser cristão é muita luta. É luta sim, mas sem luta não tem vitória. A vitória só vem quando a gente luta. Não é? Verso 12: não é isto que te dissemos no Egito? Deixa-nos que sirvamos aos egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estar quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Aos egípcios, que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Promessa semelhante foi feita para nós. Mas eu queria, antes de comentar esse versículo, você consegue ver, porque quando eu leio a Bíblia, né, e as histórias da Bíblia, elas nos fazem ver. Por isso que a gente conta histórias para as crianças, né? Porque a nossa mente começa a trabalhar, e Deus, ele trabalha através da nossa mente. O Espírito Santo fala aqui com a gente. Eu consigo ver Moisés calmo, quem sabe até meio sentado, né, com os bracinhos cruzados, olhando lá o Faraó se aproximando, e o povo assim: Moisés, por que você fez isso com a gente? Como se fosse Moisés que tivesse tirado o povo lá do Egito. Moisés deve ter: vocês são tudo malucos, né? Eu que tirei vocês? Vocês não perceberam que foi Deus até agora? Com mão forte, braço estendido, que isso? Né? Povo agitado. E muitas vezes nós somos assim também, né? Deus, como é que vai ser? A gente se agita. Vem na quarta-feira aqui, eu preciso de oração. Não é errado pedir oração, não é errado. O problema é a nossa agitação, a nossa
Os homens estavam vindo, né, aqueles cavaleiros, com armas que os israelitas não tinham, eles não tinham nenhuma arma. Nossa guerra, nós não precisamos de armas, porque não é contra a carne e o sangue, lembra disso? Mas deles também não era, só que eles não acreditavam, não é? Muito bem, o povo ficou aterrorizado, não é? Senhor, antes a gente morresse como escravo do que no deserto, que eu e você preferimos? Morrermos nesse mundo como escravos ou morrermos como vencedores, filhos de Deus, à espera da coroa, como Paulo falou? Desde já, eu vou morrer, vou ser decapitado, mas desde já a coroa da vida está guardada para mim. E também a todos aqueles que amam a vinda do Senhor. Amém? Você ama a vinda do Senhor? Glória a Deus. Amém. Glória a Deus mesmo. Vamos lá? Andar 600 anos na história. Vai lá em Lamentações. Lamentações. Fica depois de Jeremias, tá? Isaías, Jeremias, Lamentações. Capítulo 3. É um livrinho pequenininho, né? Lamentações, capítulo 3, a partir do verso 25. Ok? Capítulo 3, verso 25. Diz assim: bom é o Senhor para os que nele esperam, para a alma, ou seja, para a pessoa que o busca. Por que muita gente acha que Deus é culpado de todas as coisas que acontecem em sua vida? Porque não o buscam. Se o buscassem, dariam glórias, tanto nas coisas boas quanto nas coisas ruins, que tudo coopera para a nossa salvação, não é? 26. Bom é ter esperança e aguardar, gritando, chorando, berrando, a salvação do Senhor. É isso? Se descabelando, né? Nada disso. Em silêncio. Por isso a atitude de Moisés. Você está vendo que Jeremias aqui ele está ecoando Moisés, a história de Moisés, né? Jeremias aprendeu com os escritos da Bíblia, não é? Moisés se mantinha calmo, em silêncio. O coração estava tranquilo, porque ele tinha certeza que se Deus os tirou do Egito e o levou por aquele caminho, era o melhor caminho, ele não tinha dúvidas. E Satanás, ele é doido para colocar dúvidas no nosso coração. Será? Mas será que está certo? Deus mostra para a gente o caminho a seguir, está tão claro aqui na palavra, não é? E muitas vezes nós temos dúvida. E Jesus falou isso em João 16:8, do pecado, por quê? Porque não creio em mim. Assim como Eva duvidou, assim como Adão duvidou da palavra de Deus, muitas vezes eu e você vamos crer num estranho. Satanás era estranho a Adão e Eva. O mundo é estranho para nós, filhos de Deus. Em quem você crê? Se nós cremos, nós vamos manter silêncio. Não porque temos que ficar em silêncio. Não, é porque nós estamos em paz. Saúde. Isso é saúde. Sabia? Isso é saúde. Muitas vezes a nossa boca está em silêncio. Porém, o corpo fala, né? O corpo fala. Nós adoecemos. Adoecemos porque aqui está completamente desequilibrado. E só Deus para nos dar equilíbrio. Tem uma fala que eu peguei da escola sabatina, eu gosto muito de estudar a escola sabatina. Para mim, é o melhor momento do sábado, né? E se você não está estudando a escola sabatina ainda, se você não tem a lição, não perca tempo, por favor, tá? Chegue aqui nas primeiras horas. Porque agora você só está ouvindo a Alana falando, né, Deus, mas é uma pessoa. Na escola sabatina a gente cresce.
com o que cada um aprendeu durante a semana. Porque Deus, Ele fala comigo e com você de formas diferentes. E é assim que a igreja é edificada, entende, irmãos? Assim que a igreja é unida, quando nós estamos juntos estudando a palavra de Deus. Isso nos dá saúde, saúde espiritual, saúde física, mental. E eu tirei essa frase aqui, 2022. Deus não diz a você e a mim o que Ele vai fazer, mas Ele revela para mim e para você quem Ele é. É nesses momentos de dificuldade que você vai conhecer quem é Deus na tua vida. E você vai poder exaltar e glorificar o nome dele, né, Maria Amélia? Lembra? A Maria Amélia é um milagre de Deus, né? Literalmente você estava morta e nós estávamos em oração. E essa mulher está aqui. Para a honra e glória de Deus. Maria Amélia, oi querida, pode falar. Ele tem propósito. Ele tem propósito. Para tudo, você criou e deixou ser usada por Ele. Não foi fácil, né, amiga? Não foi fácil. Nada é fácil. Mas, queridos, para Jesus também não foi fácil, viu? E ninguém aqui vai passar do que Ele passou, né? Então, aguenta firme, confia. Ele vai dar. Nesses momentos é que nós temos que pedir a graça. Tem gente que acha que a gente não crê na graça. Como que eu não creio na graça? Crer na graça quando tudo está bem, isso é graça. Nós temos que crer que Deus nos dá graça nos momentos difíceis. Não é? Muito bem, agora vamos ver esse mesmo eco lá em Filipenses, lá com Paulo, tá? Novo Testamento, Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Um texto bem conhecido de todos nós, eu acredito, né? Filipenses, capítulo 4, verso 6. Deixamos? Amém. Diz assim, olha. Não andeis ansiosos por algumas coisas, é isso? Outras coisas nós podemos ser ansiosos. Por coisa alguma, por nada, mas, olha o contrário, mas em tudo, pela oração, pela súplica, com ações de graças, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, a gente não consegue entender. Como que pode a paz de Deus guardar os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus? A paz de Deus, ela excede em que sentido? De que muitas vezes o problema vai continuar, mas eu estarei em paz. Você consegue imaginar Jesus na cruz em paz? Ele estava em paz. Ele estava em paz. Mas aqueles homens maus, zombando do nosso Salvador, machucando ele todo machucado, todo sangrando, nu, não é? Sendo zombado de todas as formas, provocado por Satanás. Ele estava em paz. Dá para entender isso? Mas é isso que Deus deseja para mim e para você. Saúde. Isso é saúde. Queridos, que ansiedade, que tipo de ansiedade, né? Como nós falamos aqui, que Paulo está falando, é a ansiedade doentia. Ansiedade que faz com que eu e você passemos noites acordados, tentando resolver um problema que na verdade só Deus pode resolver. Quem somos nós? Nós somos nada. Como que eu e você queremos resolver algum problema
E é isso o desafio, não é? Muitas vezes eu e você poderemos até resolver um problema, mas não da melhor maneira. Olha Abraão e Sara. Está resolvido, né? Agar. Resolveu? Olha o problema. Eu costumo dizer para as líderes do meu departamento, né? Dos departamentos que eu aconselho, queridas, se tudo der errado, tudo deu certo. Fique tranquilo. Vocês se prepararam, nós oramos. Se deu alguma coisa errada ali e acolá, é porque deu certo. Quando tudo dá certo aos nossos olhos, de Abraão e Sara, olha aí, olha o problema que deu até hoje. Até hoje, árabes e judeus amicíssimos, né, gente? Vão ter que se converter, né? Senão vão para o céu, né? Queridos, Deus ele proíbe a ansiedade doentia, mas ela é inevitável para aqueles que dependem de si mesmos diante das dificuldades. Então eu tenho só duas opções. Aliás, sempre a Bíblia oferece só dois caminhos. Ou eu vou negar, não, eu confio em Deus. Está depressivo, está doente, né? A depressão é a doença do momento. É claro que há momentos que a gente fica mesmo, viu? Por passar por muitas dificuldades, por perdas, por lutos, né? Meu marido e eu passamos por 4 lutos no ano passado, seguidos, um do outro, né? Não é fácil. Mas Deus está falando aqui das depressões que nós temos, porque nós queremos daquele jeito e não conseguimos. Mas você é filho e filha de Deus, aceite a vontade de Deus para a sua vida. Nós podemos negar ou ir a Jesus. Ir a Jesus, como Pedro fala. Meu marido me corrigiu semana passada, né? Eu vou lá em 1 Pedro, mas depois eu vou voltar em Filipenses, tá bom? Vamos lá? 1 Pedro, capítulo 5. Olha só, queridos. 1 Pedro, capítulo 5, está bem pertinho aí, né? Versículo 7. Ele diz o seguinte: Pedro, capítulo 5, verso 7. Gente, eu quando estou pregando não vejo muitas coisas do meu redor, tá? Agora que eu vi que vocês estão projetando. Mas que bom, aí eu preciso repetir, né? Então ele diz aqui, olha: lançai sobre ele quem? O seu Salvador, o seu Pai, o seu Senhor. Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade. Por quê? Porque ele tem cuidado de você. Queridos, se não fosse Deus, você acha que você teria, eu não sei sua idade, vivido até aqui? Satanás está louco para nos destruir a nossa família. Nós já teríamos morrido, bebês, não salvos, talvez, não é? Ele cuida de mim e de você. Olha para trás e veja quantos livramentos. Sejam sóbrios, vocês que estão aqui congregados na Igreja de Independência, vigiem. Quando você estiver ansioso, por que você está ansioso? O seu adversário, o nosso adversário, o diabo, ele está em derredor, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. O verso 9 fala: resistir firmes na fé, sabendo que os mesmos sofrimentos estão se cumprindo entre os vossos irmãos no mundo. Satanás, ele fica rugindo. Quer dizer, por que Pedro usa essa figura, né? Porque o leão, quando ele quer pegar a sua presa, ele vai rugindo ao redor. E o bichinho vai o quê? Estremecendo de medo, não é? Eu gosto do exemplo do gato com o rato, né? O gato, quando pega o rato, ele fica fazendo assim, ó. Vai pra cá com o ratinho vai ficando mole. E fala: não consigo, de medo, de pavor, ao invés de raciocinar. Queridos, quando nós estamos ansiosos demais, a gente fica com medo, a gente não age mais pela razão, a gente age pelo impulso, entende?
E Deus, o nosso Deus, Ele é racional, Ele fala, vinde, arrazoemos. E eu tenho uma dica, né? Se é que eu posso dar para vocês, que eu aprendi com o médico da nossa igreja. Quando você estiver muito ansioso, quando você vê que a respiração está ofegante, você fala assim, nossa, eu não consigo pensar, o que eu vou fazer? Respire profundamente. Umas 10 vezes. Lá pela 5ª vez, eu acho que você já não está mais calmo, porque eu fico. Entende? Aí você começa a pensar novamente, raciocinar. E Deus está falando para você. Só que quando a gente está muito assim, a gente não consegue ouvir a voz de Deus. Deus, onde você está? Estou do seu lado, Maria. Maria, lembra? Ela estava tão fora de si, chorava, né? Cadê o corpo? Eu quero o corpo. Filha, que corpo? Eu estou aqui, vivo. Sou teu salvador, eu vivo para todo sempre. Não estou dormindo. E ela não conseguia ver o Salvador que estava diante dela. E nós somos assim muitas vezes, não é, queridos? Nós somos assim, doentes, não é? O pensamento da proximidade da vinda do Senhor, ele está próximo? Mais próximo que no dia que eu criei, né? Deve nos ajudar a ficar livres de ansiedade sobre as coisas terrenas e a sermos tolerantes nos relacionamentos interpessoais. O mundo não se tolera, né? As pessoas não se toleram. O time A que vai para o campo de futebol para matar o time B. Vocês já viram isso? E os jogadores de futebol, gente, que estão ganhando uma fábula, vão para o mesmo hotel comemorar. Se perdeu, se ganhou, eles não estão nem aí. E o povo fica se matando por causa do time. Mas que coisa mais irracional. Você percebe o trabalho de Satanás? Não tem nada contra o jogo de futebol, não, tá? Mas não põe isso em primeiro lugar na sua vida, não. E nós, cristãos adventistas, trouxemos isso através da política. Tinha irmão querendo pegar no pescoço do outro, como se o candidato A ou B fosse salvar todo mundo. O que é isso? Jesus está próximo de voltar, o meu reino não é nesse mundo. E ficamos doentes. Lá na igreja da minha verdade tinha irmão que, se você falasse que eu falo, não sou de A nem de B, eu sou de Jesus. Que é isso, irmão? Você está querendo me convencer do quê? O voto é secreto, eu voto em quem eu quiser, entendeu, irmão? Mas tinha irmãos lá se pegando. Que isso? O que é isso? Onde nós estamos? O mundo pode até fazer isso, mas nós que conhecemos a profecia, que sabemos como será o fim de todas as coisas, nós temos que ser de Deus, nós temos que pregar o Evangelho. Foi o pastor Fernando, não, o pastor Manolo que falou, né, meu bem, uma pregação que nós assistimos. Ele falou assim, se os irmãos pregassem o Evangelho com o mesmo entusiasmo que estavam defendendo o candidato A ou B, Jesus já teria voltado. Parece que a gente gosta de ficar nesse mundo, né, doentio. Coisa alguma, volta lá para Filipenses, tá bom? Ó, estou voltando aqui. Volta para Filipenses 4, versículo 6 ainda, né? Coisa alguma, não ande ansioso por coisa alguma, nada há tão pequeno que Deus não perceba, queridos. A sua dor, os irmãos aqui podem não ter percebido, mas Jesus notou. E sabe o que a Bíblia fala? Que em toda angústia de Israel, Jesus se angustiava. Então, cada lágrima sua, Jesus sente. E Ele quer te abraçar. E muitas vezes isso acontece através da palavra. Aliás, acho que não é a maioria, né? Mas às vezes, um abraço gostoso, né? Eu fui muito bem recepcionada aqui por vocês, obrigada. Me senti muito querida, né? Isso é tão bom. Mas, Lana, o meu problema é muito grande. Nada é grande demais que Ele não possa resolver.
nós estávamos condenados a nunca mais viver, Jesus resolveu. Em tudo, pela oração e súplica. Será que a diferença entre oração e súplica? Hoje aqui, o Enzo orou por nós, né? Pela pregação, pela mensagem, por todos nós. Súplica é diferente. Súplica é quando você vai lá para o seu quarto, no seu cantinho, fecha a porta, se ajoelha e chora aos pés de Jesus, entende? Fala: Deus, eu preciso que o Senhor haja, Pai, porque eu não vou agir, eu não posso confiar em mim. Senhor, me salva de mim mesma, mas eu preciso do Senhor agir na vida de fulano, de ciclano, do meu filho, da minha filha, de mim mesma. Chore aos pés de Jesus. Mas Lana, Jesus já não sabe todas as coisas. Claro que Ele sabe, mas eu acredito que os pais fiquem muito felizes quando os filhos vêm conversar com eles, né? Como é bom, né? Né, criança? Quando os filhos: mãe, vem cá, pai, eu queria um conselho. Pai, eu queria contar um negócio para você. Ai, eu queria falar para você, nossa, como foi legal aquela viagem, aquele passeio, enfim. Deus gosta que a gente converse com Ele, sabia? E eu fico imaginando que se eu não me habituar a conversar com Jesus aqui, como é que eu vou morar com Ele? Bom dia, Senhor, obrigado pelo café da manhã. Boa tarde, Senhor, obrigado pelo almoço. É isso que a gente vai falar com Jesus. Chegar no fim do dia: obrigado, Senhor, por todas as coisas que aconteceram. Dormir? Acostume-se. Às vezes a gente gasta fábulas de dinheiro com médicos, com terapias, e falar com Deus é de graça. Não precisa de nada. É só falar com Ele, abrir o coração e pronto. Com ações de graças. Volta lá em Lamentações. Lamentações capítulo 3 mesmo, tá? Diz o seguinte. Capítulo 3, o verso 22 agora. Lamentações 3, 22. As misericórdias do Senhor. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, pois as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Isso não é causa de gratidão para nós, queridos? O fato de você e eu estarmos aqui nesta manhã hoje, misericórdia de Deus, porque eu e você poderíamos não termos acordado. Não é? Louvado seja o Senhor. Dar graças ajuda a lembrar das misericórdias passadas e prepara o nosso coração para receber bênçãos futuras. Tá bom? Então, recorde aí sempre nas suas orações que elas não sejam só, né? Obrigado, Cristo, café da manhã, não. Deus, aquele dia que o Senhor me livrou, Senhor, eu fui sequestrada, fui mesmo, viu? Sequestrada, o Senhor preservou a minha vida. Nossa, Pai, eu não sabia que o Senhor me amava tanto. Deus, aquele dia que eu peguei dengue, eu podia ter morrido também, né? Porque dengue mata, né? Mas o Senhor preservou a minha vida, Pai. Obrigada, Pai. Quanta coisa o Senhor tem feito na minha vida. Lembre-se dos livramentos, não é? Paz de Deus. Como é que eu tenho paz? Vou dar receitinha aqui para nós, tá bom? Lembre-se que paz é quando o barulho lá fora não incomoda mais aqui. Isso é paz, tá bom? Primeiro, vida plena de oração contínua. Oração contínua. Não dá para orar um dia e esquecer nos outros dias que Deus não existe. A oração é o abrir o coração a Deus como melhor amigo. Então faz isso, né? Fé. Fé vem pelo ouvir a palavra, é o que nós estamos fazendo aqui, não é? Só que depois você vai sair e lá fora vão vir os testes. E aí eu tenho que o quê?
exercitar a fé. Tá acontecendo isso, mas a palavra de Deus diz que Deus vai cuidar de mim, então eu vou aguardar. Como? Em silêncio. Às vezes é difícil no começo, mas é isso, em silêncio. Não consegui dessa vez, não tem problema. Eu não falei isso muitas vezes para Deus: Senhor, eu falhei nessa vez, eu fiquei ansiosa, eu não dormi à noite, eu não comi, fiquei com dor de estômago, me ajuda na próxima vez. E Deus tem me ajudado. Cada vez que vem as provas, eu noto que eu estou menos ansiosa, que eu durmo mais. Durmo muito, né? Muito, né? Senso da presença de Deus, isso vai nos trazer o senso da presença de Deus. Oração e exercitar a nossa fé, tá? Lembra que obediência é fruto da fé. Faça o que Deus manda, tá bom? Excede todo entendimento. A gente falou aqui, supera a imaginação. Não dá para entender como é que eu fiquei em paz naquele momento. Nossa, como é que eu consegui passar por tanto tempo assim, assado? Deus, confiança em Deus, né? Hoje Maria Amélia tem que ir andando, mas andou um tempo de cadeira, né? Também. Eu estou em paz. Em casa. Então. Paz e paz. E esse maridão do lado aí, né? Que bênção. Quando Deus fala que vai guardar a nossa mente e o nosso coração, ou seja, os nossos sentimentos, impulsos e razão, essa palavra está lá em Gênesis. Quando Deus criou o homem e a mulher, Ele falou assim, Ele colocou o homem e a mulher no jardim do Éden para lavrar e guardar. Essa palavra indica que era como se fosse uma cerca cheia de espinhos. E os pastores faziam isso em volta do rebanho também. Para quê? Para que os predadores viessem, batessem naquela cerca de espinho e voltassem. Hoje seria cerca elétrica, né? A Bíblia precisa ser atualizada. Ele vai guardar a minha mente, meu coração, meus sentimentos, com uma cerca elétrica. Pensa. Então, o leão vai vir rugindo, mas se ele tentar transpor, ele vai levar os choques, né? Porque o dia dele está preparado já, né? Entende? Vai guardar como se fosse uma cerca elétrica. Queridos, a receita final agora, tá? Lá em Filipenses mesmo, capítulo 4, volta lá, próprio Paulo dá a receita pra gente de como nós podemos ter saúde sem ficar ansiosos. A ansiedade doentia, claro, né? 4, verso 8. Como é que eu vou conseguir não andar ansiosa por coisa alguma, falar com Deus mesmo com os problemas, dar graças mesmo quando tudo vai mal, não é? E a paz de Deus vai exceder e vai guardar a minha mente e meu coração. 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, justo, puro, amável, de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Queridos, Paulo está nos convidando aqui a ver tudo que é verdadeiro, puro, tudo que é amável, a ler coisas puras, verdadeiras, a ouvir, a falar sobre aquilo que é verdadeiro, puro, justo, bom, amável. Como que eu vou falar sobre essas coisas se eu chego na minha casa e eu falo, eu preciso me distrair um pouco com lixo? Como é que eu vou ter saúde se eu assisto lixo a semana inteira e no sábado eu quero um milagre? Se eu ouço músicas do mundo que são lixo e no sábado, né, põe lá a musiquinha de Deus, entre aspas, né, gente? É milagre?
Deus não vai fazer milagre. Para se ter saúde, assim como saúde física, eu preciso exercício, sol, eu preciso dos remédios de Deus. Para a saúde mental, eu também preciso dos remédios, da palavra de Deus, da música de Deus, das conversas de Deus. Hoje é sábado, vamos exercitar isso, lembra? Eu e você vamos morar com o santo, com o puro. Como é que eu quero ficar contando piadinha? Não, hoje é sábado, não pode. Não pode nem um dia, gente. Aliás, poder pode, né? Só que não deve. Nós somos de Deus, nós somos de Jesus. Nós precisamos mudar tudo. Como? Graça. Deus, eu sou ainda uma desgraça, mas eu quero ser graça. Então me ajuda. Senhor, o meu pensamento não é puro ainda, não é verdadeiro. Me transforma. Mas coloque comida boa para que você tenha saúde. Aí vai se cumprir em você Isaías 26. Esse é o último texto, tá bom? Isaías 26, verso 3. Quando eu der comida de boa qualidade para minha mente, todo o meu ser vai ter saúde. Porque as doenças psicossomáticas, né, que começam aqui na mente e aparecem no corpo, 99% começa aqui, não é? Eu diria 99,9%. Então nós precisamos mudar, não é? Aí Deus vai cumprir essa promessa em nós. Isaías 26:3. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Confie no Senhor perpetuamente, pois o Senhor Deus é uma rocha eterna. Rocha, ele não muda. Se eu e você fizermos a nossa parte, ele vai nos salvar, porque ele prometeu. Amém? Você deseja ter saúde mental, física e espiritual? Amém. Eu também desejo que todos nós aqui tenhamos saúde física, mental e espiritual. Nós vamos louvar agora, né? Vamos louvar. Não sei se o irmão já passou ali. Já passou? Mas se não passou, 359, lugar de paz. Esse é um bom hino para você louvar ao Senhor nos seus momentos a sós com Ele. Vamos nos colocar em pé?
necessidades, doentias, e termos saúde e vida. Vamos orar. Pai querido, muito obrigada, Senhor, pela Tua palavra, que penetra em nosso ser, fala, viva, cortante, tirando de nós aquilo que não precisamos, porque precisamos andar no caminho estreito, Senhor, que nos dá saúde, vida e vida em abundância. Pai querido, que essa mensagem permaneça em nossa mente, nos ajudando nos momentos difíceis a entregar a nossa vida em Teus cuidados, a nos manter calmos e tranquilos, não porque os problemas vão acabar, mas porque nós temos um Deus grandioso que livra e livrará o seu povo até o fim, de todos os males, de todos os perigos. Querido Pai, abençoa esta igreja, que seja uma igreja unida em Cristo, que ela cresça na graça e no conhecimento do Senhor, e que muitas pessoas aqui ao redor sintam-se atraídas a estar aqui para conhecer esse Deus maravilhoso, o qual servimos e amamos a cada dia mais. Em nome de Jesus, que o Senhor nos leve agora em paz para os nossos lares. Amém. You